Quando um teste de gravidez dá positivo, tudo muda. Muda a forma como a gente vê o mundo, muda o ritmo dos dias e, principalmente, muda o que passa a ocupar o nosso coração. A gente começa a pensar em tantas coisas, o enxoval, o quarto, o carrinho, um carro maior, mas e sobre tudo aquilo que não é material? Nesse episódio, a gente quer te convidar a olhar com mais profundidade para esse começo de jornada. Como se preparar de verdade para a chegada de um filho? Como escolher profissionais que caminhem com você com respeito e humanidade? E o que esse bebê que está a caminho, talvez esteja pedindo, mesmo antes de nascer? Esse episódio é um convite a desacelerar, a refletir, a se preparar de dentro para fora. Porque mais importante do que ter tudo pronto é estar presente, à medida em que tudo acontece. Olá, eu sou o Igor Tanuri e esse é o Pai Descer no Paraíso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E dessa vez é um episódio diferente, que simboliza um novo recomeço. Pela primeira vez, o Pai Descer no Paraíso está recebendo convidados mais do que especiais. E isso tudo para a gente falar sobre um momento transformador. Quando o teste de gravidez dá positivo, muita coisa passa pela cabeça. Alegria, medo, dúvidas, um monte de listas. Enxoval, quartinho do bebê, plano de saúde. Mas aqui, hoje, a gente quer ir além do material. Queremos falar sobre o que realmente importa. Como se preparar emocionalmente, nos cuidados com o bebê que vai chegar e, mais que isso, como se preparar para essa chegada. Como estar bem e quais as possibilidades de ajuda disponível. Como escolher profissionais que estejam alinhados com o que você deseja e, mais do que tudo, com o que você acredita. Difícil isso, né? Porque com a chegada do filho muda tudo e essa mudança começa dentro da gente. Então, se você está grávido ou grávida ou conhece alguém que esteja, fique com a gente. Essa conversa é um convite a olhar para dentro, enquanto a gente se prepara para receber alguém especial do lado de fora. E para isso a gente tem aqui hoje convidadas super especiais. Doutora Nara, mãe do Pedro e da Cecília, pediatra apaixonada pelo cuidado infantil com olhar humanizado, une ciência e acolhimento na promoção da saúde das crianças e de suas famílias. E mais, é idealizadora do aplicativo Doutora Nara, que em breve vai trazer muitas novidades para todo mundo. Doutora Nara, super obrigado por estar aqui hoje. É um prazer tê-la conosco. E eu que agradeço o convite, o prazer é todo meu. Obrigado. E Camila Dutra, mãe da Helena e da Laura. Camila é doula, educadora perinatal, formadora de doulas e consultora de amamentação. Já atendeu mais de 2.400 famílias como educadora perinatal, assistiu mais de 400 partos como doula autônoma e já formou mais de 300 doulas em 8 países diferentes. Camila trabalha no acompanhamento completo ao ciclo gravídico puerperal, ajudando as famílias a traçarem um caminho respeitoso e seguro na busca pelo parto positivo, com uma educação perinatal incisiva, além de muitas trocas de informações e vivências. Acredita que nascimentos são eventos familiares e que necessitam de mais observação e cuidado do que intervenções, em sua grande maioria. É uma grande apaixonada por partos humanizados e grata por poder presenciá-los em sua essência mais humana. Camila, muito obrigado a você também por ter dedicado seu tempo a estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, Igor. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Que legal. Então vamos lá. Doutora Nara, você trabalha com a pediatria integrativa. Qual que é a diferença da pediatria integrativa para a pediatria tradicional? A pediatria tradicional, ela visava muito doença, diagnóstico e tratamento de doença. A pediatria integrativa mudou minha vida, mudou o jeito de pensar desde a gestação até 19 anos que eu atendo. Então, quando a gente atendia uma paciente, era dali para frente. Quando uma gestante, né, a gente vai falar da consulta da gestante mais para frente, vem até mim, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo. E por quê? Hoje em dia a gente tem muita informação Sim. pela internet, mas as pessoas têm pouco conhecimento. Então, às vezes as mães chegam comigo, ela já comprou 10 cursos, mas nenhum alinhava nada, nenhum vê aquela família individual, porque o curso é uma coisa muito generalista, né? Então, como a gente está falando mais desse início, por exemplo, a medicina tradicional olhava só
um exame da mãe, HIV, sífilis. Hoje não. Peraí. Hoje a gente sabe se a gente pode impactar na mãe num hábito de estilo de vida. Se essa gestante faz uma atividade física, Olha só. a gente já vai estimular essa atividade física. Eu preciso saber do hábito intestinal dessa gestante, que já vai impactar na microbiota do meu bebê que vai chegar. A mulher que tem uma pressão alta, ela pode ter um parto prematuro. Então, às vezes, com marcadores que eu consigo ver ali na 20ª semana, nossa, será que ela tem um magnésio baixo? Isso pode evitar um parto, uma pressão alta. Olha só. A obesidade, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. O ferro, né? O tão lindo ferro para cognição de uma criança. Então, eu já posso conversar ali com aquela mãe do cordão umbilical, ficar pulsando mais tempo para passar, né? Um pouco mais de ferro. Então, é isso. Já saber qual é a rede de apoio, que vai ser muito importante, porque junto com a gravidez, o que vem mais junto é a ansiedade, são os medos. A gente tem muito amor no coração, mas com essa avalanche de informação nos dias de hoje, eu tenho visto as mães chegarem com muita ansiedade, às vezes com muitas, igual eu falei, muitos cursos, mas nada alinhavado. Então, acho que a medicina integrativa veio com isso, para ver essa família como um todo, esse bebê como um todo, essa mãe como um todo, esse pai como um todo, né? Porque a gente começa já a ceifar o pai ali também, né? É isso aí. A gente precisa estar presente, nós vamos falar sobre isso também. Realmente. E Camila, dentre as suas atuações, você também atua como doula. E eu acho que ainda muita gente não conhece, né? Qual que é o papel da doula e como que ela pode ajudar nesse processo com a gestante? Então, a profissão doula, ela vem se transmutando ao longo do tempo. À medida que o nosso cenário obstétrico evolui, é uma profissão que está evoluindo junto também. A gente tinha doula antigamente só como termo mulher que serve, que é o que se deriva nessa nomenclatura do grego, mulher que serve, e tínhamos a minha profissão tem uma origem escravocrata, né? Eram mulheres que cuidavam dos filhos das suas amas e tudo mais. Olha só. E ao longo do tempo, essa doulagem foi mudando para um modelo de cuidado. Hoje, 2025, doula nada mais é do que uma facilitadora do ciclo gravídico puerperal. Então, a doula é uma grande agente de transformação social. Muito se entende da doula no nicho parto, a que vai estar lá no dia do parto, mas essa é só a cereja do bolo do nosso acompanhamento. Eu brinco até com as minhas pacientes, doula é a cereja do bolo no parto. O parto é a realização de tudo que a gente construiu, de tudo que a gente organizou. Então, como facilitadora do ciclo gravídico puerperal, trabalhamos com tentantes, trabalhamos com gestantes, trabalhamos em perdas, trabalhamos em nascimentos positivos, nascimentos não tão positivos e puerpério também. Então, a gente acompanha todo o ciclo gravídico puerperal, independente de como isso se dá para cada família individualmente. Eu acho que mais do que tudo deve também trazer segurança para a gestante também. Porque como a doutora Nara falou, né, doutora Nara, é muita informação, né? E muitas vezes vai puxando picado sem nenhuma orientação e aquilo gera mais ansiedade ainda. E talvez o papel da doula nesse processo seja também trazer segurança, né? A doula, ela é uma profunda conhecedora do cenário obstétrico onde ela está inserida. Essa é uma obrigação profissional da doula. Entender claramente qual o cenário obstétrico da onde ela está inserida, como funcionam os protocolos obstétricos dentro das atualizações que a gente já tem, o que corresponde às atualizações, o que não corresponde, justamente para que a gente consiga direcionar. Tem uma associação que é feita à doula que eu gosto muito, que é o cerimonial do parto, né? Então, quando você vai lá ter um casamento, você contrata um cerimonial e aí você fala, não, eu quero casar de vestido amarelo debaixo da cachoeira, soltando bolinha. Ela vai te direcionar aqueles fornecedores que querem te dar, né, que podem te entregar o que você almeja. Na doulagem é a mesma coisa. A família chega com a sua realidade, com as suas normativas internas ali, né, para o que eles consideram válido e aceitável para sua vivência, e a doula vai fazer aquela equação com a família, né, dentro do cenário obstétrico que eles estão inseridos, para que eles tenham as melhores vivências dentro do que é possível para cada família. Perfeito, perfeito. Doutora Nara, você comentou sobre essa questão da pediatria integrativa já na gestação, né?
mais específico, o que a pediatra pode fazer em benefício do bebê quando ele ainda está dentro da barriga, né? Além de trazer todo esse acolhimento e esse apoio emocional e esse direcionamento para a mãe, como que pode intervir positivamente naquele bebê lá que ainda vai nascer? A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza uma consulta da gestante entre 28 e 30 semanas. Mas a pediatria integrativa vai mais além. A gente pede de 3 a 2, pelo menos 20 semanas. A gente já falou pela ansiedade, pela rede de apoio, já fala das vacinas. Mas se eu pego aquela mãe ali, eu evito uma obesidade. Hoje a gente sabe que o autismo pode estar ligado à obesidade materna. Olha só. Se eu tenho uma mãe obesa, o parto é mais difícil, a chance de virar cesárea é mais difícil. Se eu tenho uma mãe obesa, a chance de ter um parto prematuro. Então, a gente consegue agir ali em biomarcadores para ajudar. Então, a gente vai ajudar a mãe na nutrição, a gente vai ajudar. Tem a sequência, tal mês pode fazer isso de atividade física, tem mês que pode isso, a gente passa essa sequência. Não é nada Tem gente que fala assim, mas vocês querem fazer o que a obstetra faz? De maneira alguma, né? E depois viria mesmo a outra consulta, onde a gente vai falar do parto, os benefícios que a gente vai falar mais pra frente do parto normal, já estimula. A gente vai falar, olha, tente falar com o seu obstetra para deixar o cordão umbilical pulsar o mais tempo possível. E a amamentação. Para mim, a amamentação é o maior desafio ali, naqueles primeiros dias, naquele primeiro mês. Porque a criança, ela nasce sabendo sugar. É um reflexo primitivo, mas ela não nasce sabendo mamar. Tá. Então, quem que tem que ensinar? Ela só sabe, mas quem que tem que ensinar? Nós, a gente fala com a mãe, mas é muito importante ter uma pessoa logo ali né? Porque às vezes o pediatra, eu mesmo não faço hoje mais sala de parto, né? Então, assim, aquele primeiro contato, a gente pode já indicar alguém para estar ali com ela. Então, depois nessa consulta, a gente vai falar da vacina da primeira semana, dos testes, né? O teste do pezinho, que é feito entre o 3º e o 5º dia. A gente vai falar do umbigo, o que não usa mais a faixa, como que é a nova normalização ali de curar, também não se põe muita coisa. Visitas, né? Com a pandemia, a gente levantou uma bandeira que a gente era chato, o pediatra era o chato de não deixar a visita nos primeiros 3 meses, né? Então agora com a pandemia, eu acho que todo mundo viu a necessidade disso. Então a gente vai falar do berço seguro, né, que não pode ter nada para sufocar a criança. Das vacinas, né, eu já falei, da parte emocional, vai chegando no final, a mãe vai tendo, né, e às vezes algumas perguntas assim, mas eu comprei isso, viajei para os Estados Unidos, comprei isso, eu falei, não, peraí. É amor no coração. É isso aí. E compra, às vezes, tanta coisa desnecessárias, né? E às vezes fala assim, não, mas o parto, eu tenho que pôr água filtrada. Não, gente. A gente vai dar amor, conexão e presença. É isso aí. E tem coisas que elas vêm muito do material, mas o mais importante ali é o que Deus já pôs no coração, tanto do pai, da mãe, da avó, que é o amor no coração, né? Exatamente. Mas eu acho que são essas miúças e depois as principais dúvidas vão surgindo, né, da primeira semana, sinais de alarme, eu já gosto de falar da icterícia, que é aquele amarelinho que fica, a criança que não faz xixi, né, como que tem que ser o volume das fezes, as cores. Então, ao longo a gente vai fazer a primeira consulta da criança nos primeiros dias, mas esse início, assim, do que já tem em casa, eu acho muito importante. Agora no inverno é muito importante ter um termômetro de banheira, para as mães não queimarem os meninos, que a gente acha que a água tá boa, quando você vai ver, né, queima a criança. Então tem essas peculiaridades, até assim, vai nascer no calor, pode ar-condicionado, não pode, vai nascer no frio, né, pode aquecedor, não pode. Então essas dúvidas, elas são todas ali já para o bebê chegar, né?
O de primeira a gente já tinha que falar, leva o bebê conforto. Sim. Agora, para a maternidade hoje já é uma coisa tão assim, né? Faz parte óbvio, né? do carro que a gente eu já até tirei da minha listinha o bebê conforto. De primeiro precisava falar a posição de dormir, porque as próprias enfermeiras punham o bebê para dormir de lado, né? Então hoje a gente já é muito o bebê seguro, barriguinha para cima. Olha só. Então tem coisas que eu fui tirando as crenças, inclusive, né? Que já internalizaram, né? A gente tinha um roteiro todo assim, e as novas dúvidas, e às vezes as mães me põem eu à parte. Por exemplo, teve um dia uma mãe falou assim, isso já tem agora já estou à parte disso. Pode cortar com tesourinha a unha, com tesourinha elétrica? Aí eu falei, deixa eu pesquisar como é que é uma lixa elétrica. Elas vão me ensinando, Igor. Eu aprendo demais diz que funciona com as muito novas bem, né? mães. Meu irmão que tá também com minha sobrinha aí de 4 meses, fez 4 meses agora recente. Isso. Não corta a unha, lixa a unha. Isso, né? Então eu aprendo com elas também, só que eu tenho que ver se funciona. Peraí, gente, deixa eu ver se funciona isso. A única coisa que a gente vai entrar, só depois de 15 dias que a unhinha desgruda, né? Tá. Eu sou do tempo da pontinha romba, mas atualizadíssima com a lixinha elétrica. Que legal, que bacana. Então, assim, é preciso, eu falo até isso por mim, porque eu, na época, a gente procurou o pediatra depois do nascimento. Sim. Então é super importante, né? Até porque, muitas vezes, a gente procura um pediatra depois que o bebê nasceu, a gente vê que não tem um alinhamento ali, aí procura outro, né? Então, ou seja, fazendo isso antes, a gente acaba conseguindo até entender, né? Camila, que também tem... O pediatra faz parte da família. Perfeito. Sim. Você tem que amar ele, porque ele vai saber da sua vida conjugal, ele vai saber da sua rotina, ele vai saber, ele vai estar ali no momento bonitinho, quando me manda foto que acabou de andar essa semana, um vídeo lindo, andando, mas também fotos da hora ruim. Então eu falo, pediatra você tem que amar, tem que ter uma empatia muito boa, né? Que legal, que legal. Camila, falando dos partos, né? Você já colocou aqui que você já assistiu mais de 400 partos, né? Quais os tipos de parto possíveis, né? Até para esclarecer um pouquinho. E quais os tipos de parto podem ser considerados humanizados? Para que precisa para ser considerado humanizado? Bom, é amplo, tem um monte de camada aí nessa resposta. Vamos lá. Então vamos começar do começo. Há 2 vias de nascimento, né? O parto normal e a cirurgia cesariana. Né? O que muda de um para o outro. Um é um evento fisiológico que pode acontecer com estímulos ou de forma totalmente natural e acontece por via vaginal. Esse é o parto normal. A cirurgia de cesariana é uma cirurgia de extração fetal, né? Que ela é feita... Ela foi criada para ser um procedimento de emergência. Quando o parto ele sai por alguma razão da sua habitualidade e é necessária a intervenção, veio aí a cesariana muito bem construída para que esses desfechos se tornassem mais positivos e não tivéssemos apenas uma via de nascimento. Mas quando a gente fala de humanização, muito se confunde, né, do parto humanizado igual parto normal, igual parto vaginal, parto na banheira, parto com doula, parto sem intervenção, e não tem nada disso. Na verdade, a humanização do parto e nascimento é um movimento, né? Então, a humanização do parto nada mais é do que um modelo de assistência que é baseado numa tríade. É muito simples. A tríade o pilar central é o protagonismo feminino e familiar, então tudo vai girar em torno da perspectiva daquele indivíduo, daquela família, né? Tem tudo que rege ali, né? A cultura, o social daquela família tem que ser preconizado, então há esse protagonismo, esse pilar do protagonismo feminino. Condutas baseadas em evidências científicas atualizadas. Então, quando a gente tem protagonismo feminino, atuação baseada em evidências científicas atualizadas pelos profissionais de saúde que estão ali prestando serviço. E temos atuação baseada em multidisciplinaridade, ou seja, equipe multidisciplinar ativa, sem sobreposição de funções. Então, isso é o modelo de humanização da assistência. Então, ele se dá na pediatria, ele se dá na consultoria de amamentação, ele se dá na obstetrícia, ele se dá em vários aspectos, vários nichos do ciclo gravídico puerperal que atendem esse público, atendem em cima dessa tríade. Então, quando a gente fala parto humanizado, nada mais é do que um modelo de assistência pautado nessa tríade, que preza maior qualidade de assistência, maior disponibilidade de tecnologia,
maior também cultura social envolvida de que o parto é um evento familiar, de que precisa ser considerado essa individualidade do paciente. Então, quando a gente tem essa tríade, independente de ser uma cirurgia cesariana ou de ser um parto vaginal, ele é humanizado. Então, e aí, para ficar claro, uma cesárea também, se for necessária, ela também pode ser através de um parto humanizado. Inclusive, tem uma crença de que odeia cesárea, isso não existe. A gente ama cesárea. Pelo contrário, o que a gente quer, na verdade, a luta do movimento que a minha profissão traz, da parte do agente de transformação social, é justamente lutar para que essas cesarianas necessárias aconteçam de forma muito positiva e eliminar as cesáreas desnecessárias, justamente pelo risco-benefício do binômio mãe-bebê para a vida, risco de vida que a cesárea oferece de fato, né? Por a cesárea não ter um risco cirúrgico para acontecer, ser uma cirurgia de médio a grande porte, e tudo que envolve esse procedimento que é tão banalizado aqui no Brasil hoje, né? Hoje nós estamos num dos países com a maior taxa de cesárea do mundo, né? Os países de primeiro mundo têm taxas muito menores do que a nossa. Exatamente. E a gente não está falando disso sobre a doulagem, a gente está falando de vida, de viver, sobreviver, né? Muito se fala das intercorrências que acontecem no parto natural, no parto normal, mas pouco se divulga as intercorrências da cesariana, que são muito maiores, né? Em larga escala, né? A chance de intercorrência para a mãe e bebê. Então, quando a gente fala de humanização, na verdade, a gente está falando de cesariana, a gente está falando de analgesia, a gente está falando de parto instrumentalizado, a gente está falando de indução de parto. O parto natural, ele é natural, ele acontece para a grande maioria das mulheres. Sim. Mas o que torna o processo humanizado é disponibilizar a qualidade para as que também não conseguem, sabe? Então, a humanização, ela é abrangente, ela é acolhedora para todos os cenários, e não é segregadora, de só é humanizado quem vai ter o parto natural, muito pelo contrário, é humanizado todo mundo que é humano e tem direito a uma qualidade de assistência que tem que ser ali disponibilizada para aquele paciente. E vai passar muito pelo respeito e pelo acolhimento também dessa mãe, principalmente, né? Da toda a família, mas principalmente da mãe. Sim, muitas pessoas acabam confundindo a humanização com acolhimento e respeito. Eu costumo muito falar com as minhas pacientes assim, olha, a humanização do acolhimento e respeito é obrigação de todos nós que escolhemos a área da saúde. Escolhemos o cuidado ao outro. Isso é obrigatório, não pode se denominar humanizado porque a gente está tratando com gentileza um paciente. Isso é obrigatório. A humanização, ela se dá na qualidade desse acolhimento, na qualidade, porque respeitar, ok, mas qual o nível do respeito? Eu respeito o seu protagonismo, eu respeito as evidências que regem a minha profissão, que regem aí as condutas que eu estou tomando com o meu paciente, eu respeito os desejos, e respeito os colegas, respeito a multidisciplinaridade. Então, quando a gente fala de respeito, ele tem que ser respeito à tríade. Se tem o respeito à tríade, o acolhimento à tríade, tudo funciona na humanização, independente de qual área que a gente esteja aí. Que legal, que legal. E pegando esse gancho na questão do parto humanizado e do parto até normal e natural, doutora Nara, quais que são os benefícios para o bebê? Do parto humanizado, ele podendo ser cesárea ou parto normal, e também os benefícios de um parto natural ou normal também para esse bebê. O parto humanizado é um presente, né, para o meu bebê. Que deveria ser obrigação, né, geral, é um presente para o bebê, para a mãe, para o pai, porque ele aumenta ali aquele vínculo, né, aquele tempo da mãe e do bebê, e isso é uma cascata de benefícios, né? Que aí eu vou ter a colonização precoce com a minha microbiota, por causa da amamentação precoce, se aquela mãe tá bem, independente da cesárea ou não. Então, vamos entrar na cesárea e no parto normal. A OMS, ela preconiza que seria muito bom ter 75% de parto normal e 25% cesárea para aquelas complicações, né? Uma circular de cordão, um batimento cardíaco que desacelerou, um mecônio, né? Às vezes o cocô, né? Que o bebê faz. Às vezes até a mãe não pode. Tem algumas mães que têm síndromes que realmente não podem. Então seria 25%. Perfeito. O Brasil, ele bate cesárea 75%. Ele inverte, né? Isso é um grande problema na nossa saúde. Sistêmico. Né? Sistêmico. Porque não é o natural. Não é o natural. O que é o natural? Quando a mãe entra em trabalho de parto, o tempo dela, o bebê está realmente pronto. E não é só um pronto de, eu já tenho 37 semanas, posso nascer. É um pronto porque
nasceu é um episódio e tanto na nossa vida, né? A mãe, aquela contração, ela libera um hormônio que chama ocitocina. Perfeito. Esse hormônio ocitocina, ele ajuda na ejeção do leite, então já ajuda na amamentação, mas ele ajuda psicologicamente. E aqui para os seguidores seus nós vamos contar. A ocitocina, ela está sendo usada até em autismo. Por quê? Olha só. Quando você abraça uma pessoa, a pessoa libera ocitocina. Como a maioria dos TEAs, principalmente, né, de nível mais elevado, não consegue o abraço, eles estariam recebendo ocitocina e estaria com o prazer do abraço. Olha só, que interessante. Então, olha, já é o primeiro. Então, nós deixamos de ter um hormônio da felicidade, sem contração, a gente deixa de favorecer a descida do leite. Outra coisa muito interessante, quando a criança ela passa no canal vaginal, o pulmão da criança dentro do útero ele é cheio de líquido. Então, quando ele passa no canal vaginal, ele aperta, é uma esponjinha. Então, quando eu passo ali, opa, a esponjinha ficou seca. Ao mesmo passo que quando passa na cesárea, não tem essa contração. Então, a chance de essa criança ficar com líquido do pulmão, respirar muito rápido, que a gente chama de taquipneia do recém-nascido, ir para um berçário, o que acontece? Atrasa a minha amamentação. Perfeito. Ele pode infectar esse berçário. Então, pensa bem, eu saí do lugar mais lindo do mundo, aconchegante, só que eu não fui para o colo da minha mãe. Eu fui para uma incubadora, sem aconchego nenhum. E a colonização. As células da microbiota vaginal entendem tudo de alergia e imunidade, tudo. Então, quando o bebê sai lá, ele é colonizado, desde a boca, esôfago, intestino, até o reto desse intestino. Ele é todo de microbiota vaginal, que são expert nisso que eu falei, alergia e imunidade. Quando sai da barriga, aqui a gente só tem estáfilo, gente, que é bobão. O estáfilo é bobão, não entende nada disso, ele só protege a pele. Eu saio ali, o que eu encontro na minha boca, na cesárea? Só o estáfilo. Então, eu tenho uma colonização muito diferente, que eles mediram já o bebê de parto normal e o bebê de cesárea. Então, eles já tentaram até pegar umas gases, passar na vagina da mãe e passar na criança, mas não foi a mesma coisa. A gente não dá para mimetizar o natural. Perfeito, né? Perfeito. Então, essas são as principais. Tem outras causas. E para a mãe? A gente está falando só bebê, mas para a mãe, gente, menos sangramento. Mais fácil depois, no pós-parto. Mais fácil depois, menos infecções, porque é uma cirurgia, né, gente? Cesárea é uma cirurgia. E imagina você amamentar cheio de ponto ou amamentar... A mobilidade, como né? diz uma amiga minha, pariu, levanta aí, não é? Levanta e anda, né? Levanta e anda, né? Muito melhor. Que legal, né? Que legal. Muita informação interessante, que bacana. E eu acho que passa muito para essa questão da confiança, né? E você comentou, Camila, da questão que existe uma multidisciplinaridade para esse momento e que muitas vezes não é conhecido, né? Acho até essa questão do parto, né? É importante a gente colocar aqui que tem as necessidades de cesárea, né? E não precisa haver a culpa, né? Poxa, eu não consegui fazer de forma nenhuma. Pelo contrário, né? Eu costumo dizer para as minhas pacientes, a gente faz o melhor que pode no cenário que é possível. Perfeito, é isso aí. Então, isso tem que ser o nosso guia regente desde o primeiro momento. Fazemos o melhor que podemos no cenário que for possível. A gente está falando de vida. Não é um produto que você vai chegar na loja, eu quero um parto natural, e você vai pôr na bolsa e vai levar. Parto é uma caixinha de surpresa. Mesmo que o pré-natal, que é a ponte mais sólida para o parto seguro, esteja impecável, com as consultas obstétricas, pediátricas, de fisioterapia, de psicólogo, tá tudo lindo. O pré-natal não tem nenhuma intercorrência, nenhuma parte da multidisciplinaridade que atendeu aquela paciente. Na hora P, as coisas podem mudar. E se é uma família que está romantizando o processo, não está preparada para viver a realidade, ela se frustra muito. Aí o puerpério vira um luto, né? Vira um limbo do eu sozinho, porque foi uma romantização. Então a gente não romantiza parto. A gente pode até idealizar o que a gente quer.
né? O que a gente almeja? Mas romantizar de jeito nenhum, porque senão a gente, na hora que for pro plano B, pro plano C, pro plano D, é como se tivesse ido tudo por água abaixo. O mais importante do evento é o nascimento daquele neném e o renascimento daquela mulher. É isso aí. Então, independente como aquilo aconteça, se for uma transição de mundo gentil, mais gentil possível para aquele bebê, se for um processo do renascimento emocional daquela paciente ali, ele for respeitado, como ele vai ocorrer é lucro, legal, né? A gente quer vidas. Mas por isso a informação é importante, né? Porque muita gente tem um desconhecimento da questão do parto normal. Acho que tem medo, acho que muitas mulheres têm medo do parto normal, né? E às vezes o não acesso à informação que muitas vezes está disponível acaba levando para um outro caminho e principalmente num contexto, né, onde há muito um direcionamento de fato para uma cesárea, né? Pela previsibilidade, para marcar com os familiares, enfim. Mas você comentou aí dessa equipe, né, que pode ajudar. Então não é só a obstetra, não é só a pediatra, mas tem também ali a doula, tem uma fisioterapia que pode ser feita, existe ali a consultora de amamentação. Quais são esses profissionais e como que eles podem também contribuir para esse processo? Essa multidisciplinaridade, ela vai se dar de acordo com a realidade também de cada família, né? Com o que é desejo daquela mulher receber de cuidado e necessidade do cuidado também. Por exemplo, quando a gente tem uma paciente que tem uma bariátrica, gestante, tem lá, fez uma bariátrica, tá ali grávida, ela tem que ter um endócrino nessa multidisciplinaridade, mas a grande maioria não precisa. Mas falando de uma habitualidade, de um risco habitual, do baixo risco, enfermeiro obstetra é o que já preconiza o SUS, né, que já preconiza o nosso Ministério da Saúde, é o cuidado, e inclusive a OMS já também preconiza o cuidado à gestante baseado no cuidado do enfermeiro obstetra, de pré-natal, parto e pós-parto. Então hoje esse é o nosso pilar técnico principal para gestações de risco habitual, entrando o médico obstetra para gestações de alto risco. Essa já é a preconização da OMS. Então, o ideal é essa gestante descobriu que está grávida, começar o pré-natal com o enfermeiro obstetra ou o médico da família, de saúde da família do posto, ou o médico ginecologista obstetra. Ou obstetriz, ela tem a possibilidade do pré-natal com esses 4 profissionais. Perfeito. Não só o médico obstetra. A partir daí, exames, né? Ela precisa procurar locais para fazer esses exames que também sejam positivos e pouco se pensa nisso, né? A gestante geralmente pensa, vou fazer ultrassom ali. Mas peraí, vamos pesquisar sobre o ultrassonografista também. O ultrassonografista é parte da equipe multidisciplinar e parte fundamental, porque se ele não entrega uma boa ultrassom para quem está acompanhando aquele pré-natal, a gente perde parâmetro de monitoração também da mãe e do bebê. Então, a gente tem o ultrassonografista, a gente tem a psicóloga perinatal, que eu acho fundamental. O pré-natal psicológico, ele é fundamental. A gente está falando de cascatas hormonais muito profundas, muito intensas nesse processo. Existem muitas dualidades aí no gestar, no parir, no puerpério, no amamentar, no criar. Então, é muito importante o pré-natal emocional. Então, eu acho que ele é tão importante quanto o pré-natal clínico, né, que vai ali com o médico obstetra, enfermeiro obstetra ou médico de saúde da família. A doula e educadora perinatal, sem dúvida, desde o primeiro trimestre, eu costumo falar com as minhas meninas, gente, doula, de positivo, me liga. Porque antes do podcast, quer engravidar, me liga também, que aí nós vamos conversar. Porque o que a gente faz? Como conhecedoras do processo e do cenário obstétrico que cada doula está inserida ali na sua cidade, a gente já consegue direcionar o melhor pré-natal. Ela tem um convênio X, esses são os melhores profissionais dentro do seu convênio. Vai aqui. Eu tenho X cesáreas anteriores que era um parto normal, agora esse profissional aqui vai atender você. E até linkado com o que ela deseja, né? Exatamente. Então a doula, lembra que ela é o cerimonial do parto? Então o cerimonial tem que estar desde o início do planejamento. É importante planejar desde o início, para depois não trocar o pneu com o carro andando, né? Então, se precisar fazer as adequações, elas serão feitas no início do pré-natal para já ser um caminho linear, mais tranquilo possível. Fisioterapia pélvica, muito se confunde fazer o fisioterapia pélvica com ter parto normal. São duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e as minhas amigas fisioterapeutas vão confirmar isso que eu estou dizendo, certeza. Né? O exercício físico, ele é muito importante na gestação. A gente já sabe que não tem mais a recomendação para repouso para a grande maioria dos casos, né, para gestantes. Muito pelo contrário, agora a indicação é os exercícios físicos, a movimentação, é não deixar essa paciente sedentária, né? Então, exercício físico desde o início da gestação, pilates importantíssimo, fisioterapia pélvica, mas a fisioterapia pélvica, ela é para o fortalecimento do assoalho pélvico, independente
independente da via de parto. Olha só. Né? Então, é importante. A mulher que quer ter uma cesariana, faça fisioterapia pélvica. Que quer ter um parto normal, faça fisioterapia pélvica. A recuperação do assoalho pélvico independe de qual via de parto. Porque teve um neném ali que ocupou um espaço, que teve um peso ali nos ligamentos, no assoalho pélvico, que precisa de reforço. Assim como musculação para qualquer outra parte do corpo, a gente precisa desse fortalecimento. Pediatra, fundamental, desde o início do pré-natal. É uma coisa que eu cobro muito das minhas meninas também. Já tem pediatra? Já sabe o que você quer de um pediatra? Vamos entender não o é que comum, a gente quer. Né? De fato, precisa é um ponto se que precisa tornar, ser porque essa multidisciplinaridade é fundamental. Até no meu caso, como consultora de amamentação, quando a gente tem uma paciente que tem um pediatra que apoia a consultora de amamentação, nos primeiros 15 dias é fundamental para o gráfico de ganho de peso. Sim. Se é um profissional que não entende o papel de uma consultora de amamentação nessa troca, nessa comunhão de saberes aí, simplesmente nem há comunicação com a consultora de amamentação daquele bebê, daquela mãe, e a coisa transcorre só dentro do consultório. E muito provavelmente a gente perde para a fórmula quando isso acontece, né? Quando a gente perde essa multidisciplinaridade do olhar amplo, da comunhão dos saberes. Então, a gente pode ficar aqui falando 1000 profissões que têm a ver com o ciclo gravídico puerperal e que podem ser incluídas nesse cuidado. Mas de risco habitual, o pré-natalista, independente de qual dessas áreas, o pediatra, a doula educadora perinatal, consultora de amamentação e fisioterapeuta pélvico. E psicólogo, 6 profissionais. Fala um pouquinho sobre a consultora de amamentação, porque eu acho que muita gente, como a doutora Nara comentou, pensa que, é só colocar no peito e vai mamar. E muitas vezes não é simples, tem a pega, até para preservar também, né, o seio materno, né? Acho que a consultora ela pode abranger aí um contexto muito maior do que simplesmente chegar e falar como que o bebê precisa mamar, né? Na verdade, a consultoria de amamentação, assim como a doulagem é uma facilitadora para o processo de parto, a consultora é uma facilitadora para o processo do aleitar, né? Então, isso começa na gestação. Então, a gente prepara também na gestação, entende o que é a realidade daquela família, o que é possível para ser feito ali, qual é o desejo daquela mulher, daquela lactante, né? O que ela vai querer pro processo dela, porque tem mulheres que não desejam amamentar de fato, tem umas que já chegam pra gente com tempo, né? Eu quero amamentar 3 meses e ponto. E até crenças. Sim, muitas, né? E principalmente quando tem mais filho, não pode amamentar em tandem, acha que tem que parar de amamentar um para poder parir o outro. E aí, muitas crenças. Então, a gente trabalha na gestação. Depois que esse neném nasce, como a doutora Nara falou brilhantemente, o bebê sabe sugar, mas não sabe mamar, né? Então, a mãe também não sabe amamentar. Antigamente, nós éramos criados em vilas, né? Comunidades, pequenas comunidades. Sua avó, sua tataravó, todo mundo lá. Então, mulheres da família, as famílias tinham 9, 10, 15 filhos, né? Então, uma irmã via outra irmã amamentando, que via a mãe amamentando, que via a tia-avó amamentando, a mãe amamentando mais novo. Isso era cultural. O amamentar, na nossa sociedade hoje, ele deixou de ser cultural. Passou a se tornar, para a grande maioria das mulheres, uma obrigação e uma grande dor de cabeça. Por quê? Primeiro, a licença maternidade que a gente tem no nosso país não corresponde com o tempo que é preconizado de amamentação exclusiva. Então, essa mulher tem que voltar ao trabalho com 4 meses, sendo que é preconizado que ela amamente 6 meses exclusivo. Como que ela vai fazer isso? A consultora ajuda nisso. A consultora consegue ajudar ela a adequar. Nos primeiros dias de vida, a pojadura, não se sabe lidar com uma pojadura. A grande maioria das avós hoje são as avós da época do leite, da mamadeira, do leite glicosado, na colherinha pro neném, mingau de maisena. Eu sou da época do mingau de maisena. Então, minha mãe, eu mamei em 15 vizinhas diferentes. Eu tive ama de leite, pensa na loucura. Amamentação cruzada para todo lado. Então, essa é a nossa geração agora, que vem agora mães, que vem agora, né, vós. E como é que você ensina uma coisa que você não aprendeu? Então, a consultoria de amamentação, eu costumo dizer que ela é uma grande facilitadora do que era muito sabido antigamente porque era muito fluido e agora se tornou inato. Então, a gente precisa ensinar. Perfeito. E aí, a consultora de amamentação, ela ensina todo o processo, desde como amamentar até como desmamar de forma gentil também, né? Pensando na parte da neurociência também, de como tornar isso menos abrupto possível para esse neném. Entender que não somos produtos, né? Perfeito. E doutora Nara, muitas vezes a gente pensa no bebê depois que ele nascer. Né? Falar, quando ele nascer, eu quero estar presente, eu quero participar, quero conversar com ele. Só que esse vínculo ele já pode ser construído com o bebê quando ele ainda está dentro da barriga, durante a gestação. Né? Como que os
papais, as mamães. Mas para a mamãe talvez seja um pouco mais fácil, até por estar sentindo tudo ali, né? E eu acho que talvez o marido, muitas vezes o companheiro ou o pai, ele muitas vezes acaba não tendo muito a noção de como que ele pode participar. Como que esses pais podem já acolher esse bebê ainda dentro da barriga e como que pode começar a estabelecer um vínculo com ele ali dentro? O vínculo fiquei grávido é o vínculo, mas a partir de 24 semanas, o bebê já escuta sons. Olha só. Então, ele já vai, e 27 semanas, ele já sabe o timbre da voz. Então, você vai conversar, né, com seu filho, você vai... Só de você estar conversando com ele, você tá montando o quartinho, olha, mamãe vai pintar seu quarto de, sei lá, de verde, de rosa, de azul. Isso é um vínculo, né? E chamar o pai também, participar disso, é uma forma de já unir essas coisas. Então, assim, a parte emocional de receber um bebê é muito importante. Uma coisa que eu falo muito na consulta da gestante é pensar com a mesma linha tênue. Por quê? Espiritualidade, os dois têm que querer dar o mesmo direcionamento. Alimentação, querer dar o mesmo direcionamento. Educação, porque o que mais a gente vê depois não, mas você não conversou com isso depois? Não, mas ele quer coisas bobas às vezes, não, ele quer fazer isso de um jeito, ele acha que é bobagem eu não dar açúcar antes de 2 anos. Não, são coisas que vão minando, além da relação, a criança fica no meio ali. Perfeito. Então, assim, esse vínculo, essa parte de afetividade, esse som dos 3 ali, eu falo dos 3 porque os 3 ali na coisa, se tiver um irmão mais velho, não é que, às vezes eu vejo as mães angustiadas, que o primeiro lá, eu deitava, conversava mais, eu falei, não, se você tá conversando com o irmãozinho, ele também já vai estar sabendo que ele vai estar entrando numa família já mais agitada, que eu vou ter um irmão, que eu vou encontrar uma outra voz, então não se sintam culpadas de que a primeira você curtiu mais a barriga, não, ele vai estar tão inserido ali naquele ambiente né, eu tenho pacientes, hoje eu ganho uma grande amiga, ganho o 5º agora, eu falei, imagina, legal. a Abigail chegando ali, do primeiro não dá ela pra ser a mesma ela coisa, deve pensar, né? gente, eu vou entrar já numa festa, deve ser uma coisa, então, cada um vai ter aquela experiência, mas esse vínculo de conversar, porque durante a gravidez, a gente libera hormônios de relaxamento e de estresse, e o bebê, ele sente tudo aquilo ali, né? Quando eu estava grávida, eu ainda dava plantão, grávida de Pedro, com 34 semanas, eu atendi um afogamento. E afogamento mexe muito comigo, que eu já me afoguei com 4 anos. Então, eu lembro que eu fazia massagem cardíaca e o meu útero contraiu. Fazia massagem cardíaca. E eu cheguei em casa, pedi muita perdão para Pedro. Falei, meu filho, você passou um estresse, né? Eu pedi desculpa para ele. Eu acho que depois, até falei, não, isso não vai mais acontecer. Com Cecília eu já não estava mais em plantão. Mas eles sentem tudo, né? Desde o relaxamento, então escutar música, pôr uma música para escutar, né? Óleo essencial, disruptores endócrinos de óleo só depois do nascimento. Na gravidez tem vários trabalhos, o óleo de lavanda, né? Respirar fundo, né? Quando você respira, você oxigena melhor também o pulmão e consequentemente o útero. Então é sentir o bebê, sentir se ele é amor, o acolhimento, conexão, acho que é isso. Que legal. E falando dessa questão da capacidade dele de escutar, né, 24 e com 27 semanas. A partir de 24 já escuta. É uma forma do pai também tá presente, né? A gente já viu alguns vídeos na internet onde o bebê escuta uma voz e para de chorar porque se identifica. E a gente vê muitos pais falando, comigo ele não acalma, comigo ele não consegue ficar bem. Então isso pode começar já desde a gestação, do pai conversando com o bebê também, né? Sim. Legal, que legal. Não só pode, como deve. Perfeito. E até pegando o gancho no que você falou, doutora Nara, acho que a conversa para a decisão de ter ou não ter filhos, ela precisa ser mais séria, precisa ter mais tempo, precisa ter mais atenção, né? Porque muitas vezes um quer e o outro cede, isso aí vai levar a uma não participação de um dos dois lá na frente. Muitas vezes tem esse conflito da forma,
E eu acho que essa decisão precisa permear um pouco mais no sentido de o quanto você quer e o quanto eu quero. E também o quanto você vai se doar e o quanto... Sim. E mais do que isso, o que é se doar para você e o que é se doar para mim. Faz sentido isso? Super. Porque lá na frente vai estar mais alinhado. E se porventura ficou claro, não vai ter tantas frustrações. Embora é difícil, né? Muita coisa nova vai acontecer. Mas eu acho que essa conversa ela precisa ser um pouco mais séria, mais olho no olho, né? Para que... Porque são duas pessoas vindo de famílias diferentes, Perfeito. de princípios, eu até falo, a gente tem que se alinhar quem tem os mesmos princípios com a gente, porque mesmo tendo os mesmos princípios, já fica difícil. Imagine se você se alinhar uma pessoa, se unir uma pessoa que vem de tudo de diferente. E para nós, pediatras, a gente fica... Quando eu vejo que o pai pensa uma coisa e a mãe pensa uma coisa, a gente tem que... Às vezes eu ligo para amigas psicólogas minhas e falo, me dá uma luz porque eu tenho que ser o fio ali, mas fica no meio do fogo cruzado e isso para criança é péssimo, né? Perfeito. Impacta em todos os sentidos. Perfeito. E até pegando esse gancho na questão da participação do pai, né? Que eu acho que há uma crescente de cada vez mais papais participando da vida dos filhos, mas ainda muito distante do que precisa ser, né? No seu trabalho, Camila, principalmente no acompanhamento das gestantes, assistindo os partos, tem muita presença dos papais também aí já ou não? Ainda precisamos caminhar bastante nesse contexto? Tem e não tem. O que tem é muito bom. O que não tem não se apresenta nada também. Muito engraçado, né? Não tem um meio termo do pai que mais ou menos quer. Eles querem muito. E aí vem da questão cultural, né? Que a minha profissão aborda muito, né? Sociocultural da nossa evolução mesmo. Vocês foram criados para ficar do lado de fora fumando charuto enquanto a gente paria lá dentro do quarto, né? Essa foi a criação masculina da nossa cultura. É muito difícil os homens se enxergarem dentro da cena do parto também. Ali aparando o neném e tudo mais. E vendo as mulheres sentindo dor e não entendendo dor como sofrimento. E isso o nosso trabalho de educadora perinatal transforma muito, né? Então eu falo com eles, olha, eu sou sua brotherzaça a partir de agora. Nós vamos juntasso pra esse parto. Vamos junto? Tá afim? Que legal. Tô afim, então vamos. E aí a gente começa a colocar pra assistir documentário, pra assistir vídeo de parto. Na minha educação perinatal, ela é coletiva, então não é com as gestantes. As gestantes já estão gestando. Elas vão descobrir aquilo ali de um jeito ou de outro. Isso é pro papai também. Mesmo que eu não conte, elas vão descobrir o que eu tô falando ali em algum momento. Os acompanhantes são fundamentais. Os companheiros, as companheiras também, que agora a gente tem novas configurações familiares. E elas precisam se entender enquanto companheiras de uma puérpera e puérperas também, né? Então a gente trabalha com os casais também, com todos os tipos de casal, né? Todas as formações familiares. E os pais, eles estão chegando muito. Entendendo essa questão da cultura, é fácil de entender porque que eles estão querendo tanto, mas não sabem por onde começar. Perfeito. Eles vêm meio perdidos, assim, né? E agora? O que eu faço? E não tem um exemplo paterno, às vezes, de como se desenrola isso. E agora, nessa geração, está se aprendendo a paternar ativamente. Essa é uma bandeira que está sendo levantada. Tem evidências em cima disso. Então, os profissionais estão batendo muito nessa tecla com as famílias, mas tem também os que não querem, né? Os que não se sentem parte, e a gente só tem a lamentar, porque a gente sabe que os que participam só tem a ganhar para a vida deles mesmo, né? Eles se encontram no mundo como seres humanos também melhores, né? Sem dúvida. E deixar de paternar é uma peninha. Para os dois lados, né? Para os dois lados, para quem deixa de ser paternado, do que também para quem deixa de paternar. Eu falo que ser pai, acho que é uma grande oportunidade de evolução que a gente tem, né? E você evolui como ser humano, de fato, né? Para nós mulheres isso é... né? Engravidamos, nós geramos. Então, para nós é mais comum lidar com essa parte cíclica da vida ser cíclica. Para vocês, não, né? Vocês são criados num linear, né? Homens. Isso aí. A paternidade, ela vem, bagunça tudo, né? E sacode tudo. E você fala, não, peraí, eu tô vendo um novo ciclo também. É um novo eu que tá vindo aqui também. E é uma coisa que eu fico muito feliz quando a gente sai dos partos, que os maridos falam, cara... Foi a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida, foi isso aqui. E é muito legal, a gente encontra depois, a gente sempre reencontra, que eu imagino que a doutora Nara seja assim também, a gente vai encontrando com as famílias, vai virando nossos meninos, né? Meus meninos. Agora eu já tenho menino de 6 anos passeando por aí. Então eu tenho meus meninos, vamos passeando. E aí vai encontrando a família e eles agradecem, sempre. Eles sempre agradecem, é muito legal. Saber que a gente fez parte pra eles também, né? Que foi importante, falam assim, né? Ter você lá foi
um bálsamo, assim, foi bom, obrigada. Que legal. Falar onde a gente precisa estar. E muita gente confunde a doulagem também como substituição de acompanhante, né? Ah, meu marido não participa muito, eu vou lhe ter uma doula. Não, a doula vai pegar o seu marido e botar ele no Dá a mãozinha aqui pra mim. Vem cá que legal. nós precisamos aqui no negocinho nosso aqui, ó. Que legal, Vamos arrumar que isso legal. aqui. Então, a doula, ela não substitui ninguém. Mesmo que a gestante não tenha um acompanhante, um marido, né? Ela precisa ter um acompanhante de livre escolha que seja alguém da confiança e da intimidade dela. A doula é uma profissional que tá ali prestando um serviço. Ela não consegue ocupar esse lugar do acompanhante. E é uma coisa que eu falo muito pros maridos, né? Assim, você traz a intimidade da sua esposa pra mim, eu trago a intimidade do parto pra você e a gente fica Que kit. legal. E aí vai dar tudo certo. E aí eles embarcam nessa com a gente vai sempre pra uma grande festa. Que bacana, que bacana. E doutora Nari, nos consultórios pediátricos, tem muita família ainda em conjunto, o pai e a mãe presente para acompanhar a criança, ou a prevalência ainda é da mãe? A prevalência ainda é da mãe. Uhum. E eu vejo, às vezes, os pais vão nas primeiras consultas para carregar a bolsa, o bebê conforto, como assim, ó, eu tô aqui. E aí tem uns que continuam, mas eu acho que é muito mais a mulher inserir o pai nessa. Concordo. É muito mais postura. Eu acho que falta postura das mães inserirem. Peraí, isso aqui é. Porque às vezes eu dou conta, não é assim, eu não quero só aquele pai que vem carregando o bebê conforto, aquele pai que dá notícia, que eu pergunto, e às vezes, por exemplo, em consultas de encaixe, que o menino tá passando mal, peraí, aí no celular dele tem todas as mensagens da mãe, põe em cima. Peraí, escuta aqui, ó. Escuta esse áudio aqui. Foi isso aqui. Tipo assim, né? Ele não vai dar conta de. E ele estava presente em casa naquela madrugada de febre e ele não sabia relatar aquilo. Então, capacidade tem, porque dá conta de muita coisa. Dá Por que não pode dar disso também, coisa. né? Por que não pode dar conta disso? Então, acho que está aumentando os pais. Isso é lindo pro bebê, pra mãe, que o pai é a principal rede de apoio ali, mas é mais lindo pros pais, eles participarem aquilo. Mas para mim é muito mais a mãe deixar o pai participar daquilo. Tem uns que não querem, igual você falou, tem uns que não querem mesmo. Mas assim, eu tenho visto esse movimento, os pais cada vez mais se inteirado, né? E eu acho a coisa mais bonitinha do mundo, gente, quando o pai sabe a quanto que a febre deu, a nota, assim, vacina, ó, a gente sabe, eu acho assim. Eu acho lindo, e eu assim, eu sou formada há 24 anos, então a gente viu, antigamente não tinha zero. A geração do meu pai, então, gente, nunca trocou uma fralda. Exato. Então, eu acho isso assim. Nós estamos vivendo nós estamos vivendo a evolução do mundo, uma grande transformação nessa geração, nesses últimos 15 anos agora, que o mundo é outro, assim, né? Então a gente consegue colher desde do pai, que não nada a mãe, que deu menino para todo mundo amamentar, para agora, né? Então, assim, estamos em revolução e acompanhar isso enquanto profissionais também é difícil, né? Não, a gente enxergar e quando eles falam assim pra mim, não, tá mamando, aí eu pego pra arrotar, assim, sabe? Tipo assim, a minha parte é o arrotar. Eu acho a coisa mais bonitinha do mundo. Participa do processo. Eu levo água. Fala assim, eu levo água. É isso mesmo, tem que hidratar muito. Eu levo água pra ela. Eu acho a coisa mais bonitinha do mundo, gente. Que legal. Mas é importante, por mais que eu concordo, né? A mulher tem que também dar esse espaço e entender que o homem muitas vezes vai fazer de uma forma diferente e não precisa competir de quem é melhor e quem é pior, de maneira né? alguma. Mas o homem também não pode usar isso como desculpa, né? De falar assim, minha mulher não dá espaço e tá tudo bem para ele, né? Não, né? É insistir, né? É o meu filho, eu preciso participar. Sim, e né? os pais tendem só a ganhar. Perfeito, concordo. Só a ganhar de participar ali. Concordo. Camila, a gestação, como você diz, traz um monte de transformações no corpo da mulher, né? O que pode ajudar ela a estar melhor emocionalmente? Porque essa questão, todo esse processo, acho que o que a gente precisa cuidar mais é que ela esteja bem, né? Forte emocionalmente, psicologicamente, por mais que vai ter medos, principalmente se for o primeiro filho, vão ter coisas novas ali para se viver, mas o que pode ajudar ela a se fortalecer nesse processo, principalmente emocional e psicológico? Olha, eu acho que é tão ambíguo, né? Tem tantas possibilidades, porque a gravidez ela se dá em
muitos momentos da vida da mulher, né? Nem sempre a gravidez, ela vem no roteiro, né? Vou namorar, casar, ter filhos, né? Então, isso vai depender do momento que a mulher está passando. Mas eu acho que um ponto em comum disso tudo é um pré-natal concreto. Mas eu não tô falando de um pré-natal, de ir lá no médico todo mês. É exatamente escolher. Quais os caminhos? Entender o cenário que ela está inserida. Entender o que pode, o que ela não pode, para que ela consiga pisar em solo firme. Perfeito. Durante toda a gravidez. Eu costumo fazer uma analogia de que a gravidez é uma viagem de férias, né? E aí, quando você vai organizar a sua viagem de férias, você escolhe o pacote, você escolhe a agência, você escolhe o hotel, você estuda a cidade que você vai viajar, todos os pontos turísticos antes de ir, você já sabe tudo que tem lá, as avaliações dos consumidores. O que vai fazer em cada dia. O que você vai fazer em cada dia. A gestação e o parto e o pós-parto é muito uma grande viagem de férias também. E o parto, na verdade, é só a viagem de avião que te leva para o seu destino. As férias mesmo começam depois que você vai chegar lá. E o parto é a mesma coisa, criar um filho é a mesma coisa. O parto é só um pedacinho do seu processo que vai te colocar no seu destino final. Mas como que você vai viver aquele destino? Então, um pré-natal de qualidade, seja na rede privada, seja na rede pública, nós temos essa possibilidade no SUS, que é muito incrível. Perfeito. De protocolos mais adequados hoje para gestantes. Ter a doula educadora perinatal desde o início do processo, mesmo que não seja possível uma doula autônoma particular, existem doulas voluntárias, existem vários programas de doulagem para todos os públicos hoje, porque aí ela vai direcionar, né? Ter pediatras, ter consultoras de amamentação que vão te dar o suporte. Então, nem sempre é o financeiro. Às vezes é o querer procurar. Perfeito. Hoje a internet está aí para todo mundo, hoje as inteligências artificiais estão aí disponíveis para todo mundo. Tem formas de buscar que são muito econômicas e que conseguem ser bem direcionadas. Né, o trabalho que a gente faz na rede social, né, a doutora Nara faz brilhantemente também, eu faço há muitos anos também, de levar a informação Perfeito. Pela rede social, das recomendações atualizadas. Existem muitas páginas confiáveis. Isso é importante, né? Confiável, né? Porque Exato. Tem informação para confirmar Exato. Tudo Pega que você quiser, né? A doutora Nara atendeu tantos pacientes. Pega referência com os pacientes, vão lá na doutora Nara. Quem são os pacientes? Olha, vocês gostam? Como é? Que ela pode... A Camila foi doula, foi legal e tal. Como é? Pega a referência dos profissionais. O Instagram, nem tudo que ele vende, ele entrega, né? Então, nós fazemos um trabalho com responsabilidade, mas muitas pessoas não Perfeito. Fazem, né? Mas de ela ter aquelas pessoas de confiança ali que ela segue, que ela pode ter um direcionamento inicial, que ela faça um pré-natal seguro, seja na rede pública ou na rede privada, e se cuide. O autocuidado materno, ele é fundamental para uma experiência positiva, Legal. Seja ela como for. Para sempre, né? Para sempre. O autocuidado materno, ele é fundamental. E quando eu falo de autocuidado, eu não tô falando só de ir num salão, comprar uma roupa, eu tô falando às vezes de ter uns 15 minutos de paz, de tomar um banho com silêncio, sabe? De voltar pra si, de conseguir, de se aceitar. Gestar nem sempre vai ser legal pra todo mundo. Sim. Muitas mulheres detestam estar grávidas e acolher o não gostar de estar grávida Perfeito. Também é muito positivo. Sem culpa. É o não romantizar. Eu acho que a grande chave mesmo disso tudo, para de romantizar. Porque tudo que a gente romantiza vai dar errado em algum momento, vai ter uma quebra de expectativa, né? A gestação, o parto e o puerpério não podem ser romantizados. Se a gente for com o pé no chão, entendendo o que são os nossos direitos, né, o que a gente pode e o que a gente não pode escolher ali e como trabalhar esse autocuidado, tá ganho. Que legal. Né? Escolher um caminho e tá preparado. Se tiver que desviar um pouquinho desse caminho, tá tudo bem, vou receber meu bebê da melhor forma, importante eu estar bem, né? Um maternário e um eterno cuspir pra cima e cair na testa. Que mãe não paga língua? Todas pagamos. Então, assim, é entender que a gente vai errar mesmo. E a gente vai aprender com o erro. E muita gente acha assim, muita gente fala, mas minha mãe teve 10 filhos, ela sabe como é. Mentira. Cada filho foi um. Se ela falar que ela criou 2 filhos igual, do mesmo jeito, que os 2 mamavam igual, que os 2 dormiam igual, que os 2 tomavam banho igual. Mentira. Nem gemelares é assim. Então, são seres diferentes, avulsos. Então, entender que ela vai ser mãe daquele neném melhor do que a mãe dela seria do bebê dela. A mãe dela foi mãe dos dela, ela vai ser mãe do dela agora, né? E se acolher no erro, aceitar errar, parar de se cobrar. Essa geração agora tá tudo muito rápido, tá tudo muito high-tech, muito é isso, aplicativo de salto de desenvolvimento, pico de crescimento. Falei, gente, calma, a gente é humano. Peraí, existem as tabelas, mas existem as variações também. Existem as particularidades.
calma, vamos respirar. Então, não romantizar, encarar tudo com muita alegria, máximo possível, rir do caos. Rir do caos é muito importante, porque o caos ele é presente. E aceitação do que é nosso, né? Cada um vai ter uma história, cada um vai ter o seu gestar, o seu maternar. E autoacolhimento mesmo. Legal. E você comentou, doutora Nara, sobre a questão da rede de apoio, né? É importante também a gestante, o pai e a mãe, mas acho que também a gestante, principalmente por toda essa transformação, de ter a rede de apoio e muitas vezes uma escuta ativa, sem trazer solução, sem dar muita opinião, simplesmente escutar, porque esse momento também é importante também para tranquilizar e para trazer mais segurança também, né? Vocês comentaram sobre a questão da cesárea. A doutora Nara trouxe aqui a informação de 75% de cesárea no Brasil. Pergunta polêmica. Por que tem tanta cesárea no Brasil? Tá mudando. Esse dado é quando você põe na OMS, quando põe SUS. Eu tenho visto no consultório essa mudança, essa busca do parto normal por essas, todas essas especialidades e benefícios, né, que a gente comentou aqui. Mas eu acho que é o medo. Porque, igual a Camila falou, se fala muito mais de um bebê de hipoxemia, de um parto normal, do que um bebê que teve uma complicação de uma cesárea. Então, que teve um traumatismo crânioencefálico, uma extração, até uma coisa simples, né? Mas uma infecção da mãe, uma mãe que foi pro CTI porque teve algum problema na cesárea. Mas eu acho que o grande medo porque só se fala na complicação do parto normal, não se fala. Sim. E não se ninguém encara a cesárea como uma cirurgia. Ninguém encara como parto. Encara como parto. Então, acho que o grande problema é isso. E antes, por exemplo, eu fazia partos, assistei o bebê na minha residência que foi no Odilon Beres, que era um berço de neonatologia. Tanto é que quando eu formei, eu queria fazer neonatologia, que eu era apaixonada pela neonatologia. E aí você se depara, não tinha nada humanizado, gente. Não é porque lá era um baita de um hospital, mas não tinha muito isso, né? Quando fiz residência em 2001. Então, eu acho que tudo isso. Aí a pessoa tinha aquela experiência, aí vai passando por isso. Eu acho que tá muito ligado à história do parto no nosso país, né? Eu acho que tudo é histórico. Quando você entende de onde as coisas vieram, você entende onde você tá. A institucionalização do parto no Brasil, antigamente, vamos entender a história, né? A nossa linha do tempo. Antigamente, os partos aconteciam pelas parteiras, né? Assistidos pelas parteiras, que eram senhoras das comunidades, que tinham a sua própria experiência de parto, porque tinham 20 filhos. E aí elas iam lá atender a vizinha, a outra vizinha. A outra vizinha viravam parteiras da comunidade, elas com muita experiência e ia. Mas isso não estava atrelado à ciência. Então, existia uma alta taxa de mortalidade materno-fetal. Certo? Veio a obstetrícia, que é uma das áreas mais novas da medicina. Se você for pesquisar, é uma das áreas mais novas. Né? Não é igual pediatria, neurologia, cardiologia. A obstetrícia é uma das áreas mais novas da medicina. E ela era majoritariamente praticada por homens na década de 60, 70. Tinham muitos cunhos políticos, né, na prática da medicina naquela época também. E veio o entendimento de que, olha, se a gente traz essas mulheres para o hospital, tô falando de uma forma bem didática, tá? Sim. Se a gente traz essas mulheres para o hospital, a gente diminui a mortalidade materno-fetal. Certo? Certo. Mas a que custo? A gente tira o parto como um evento familiar, a gente tira o parto da ambiência positiva para a gestante, coloca ela no ambiente asséptico, frio, hospitalar, cuidada por pessoas desconhecidas, totalmente desconexas com o processo dela e sozinhas, porque a lei do acompanhante é de 2005. Antes disso, as mulheres pariam sozinhas. E isso era comum, ela entrava, o acompanhante deixava na recepção e depois entrava quando o neném já estivesse no colo. Né? Não tinha nem acompanhamento para essa mulher de alguém do íntimo dela. Então você consegue entender que há uma ruptura do cultural para o científico, onde faltou uma ponte aí. O parto humanizado é essa ponte.
Por isso que está tendo muito mais procura agora. Porque agora já se entende a obstetrícia, tecnologia, ciência, mais ambiente familiar, mais protagonismo. Legal. Então, nós fomos ensinados que parto normal é muito ruim, porque eles eram de fato muito ruins. Eram partos muito violentos, eram fórceps de rotina, ocitocina de rotina, partos em posição litotômica, episiotomia para todo mundo. E as mulheres não queriam viver isso, elas viviam cesáreas vaginais. Eu brinco assim com cesáreas Tem um trauma cultural. que abria a mulher toda, e muitas suturas e tal. E aí, pensa, uma geração inteira, no país inteiro, desse tamanho, que dos anos 70 pra cá desaprendeu a parir. Todo mundo foi pra cesárea por algum motivo. Por um cordão enrolado no pescoço, por uma cesárea, por já ter cesárea anterior, uma vez cesárea, sempre cesárea, por baixo líquido, por qualquer que seja o motivo, cesárea. Só que aí você vem entender para que serve o pré-natal, para que ele foi criado, para evitar desfecho negativo e evitar cesárea, né? Porque a cesárea tem mais intercorrência. Então por que na maioria dos pré-natais hoje no Brasil a gente tem mais cesárea do que tem parto normal? Porque essa desconexão, inclusive dos próprios profissionais, de entenderem Mas virou isso. também uma conveniência? De ambas as partes. Sim. De ambas as partes. Sim. De quem atende, de quem atende. De ambas as partes. De ambas as partes. Então, se não é... E aí, às vezes, existe a caça às bruxas também. Os profissionais da cena da humanização que apoiam as condutas baseadas em evidências que vão contra o sistema, que é mais lucrativo na cesariana, acabam também sendo mais observados ali, ficando mais à mercê de sofrerem retaliações nas suas carreiras na rede também. privada o índice é muito maior do que na rede pública, né? Chega a 90%. Hoje a gente já chega a 90% de cesárea na rede privada. E uma coisa também que, até compartilhando uma experiência, né? Que muitas vezes a família quer uma coisa, mas não busca um profissional e não investiga também. Mas não tem também educação do cidadão para ele saber que ele tem que procurar. Mas uma dica importante Isso, né? que eu queria dar, por exemplo, quando no meu primeiro filho a gente procurou um obstetra. E ele falou claramente, não, o normal é o parto normal, então nós vamos buscar o parto normal. Só que aí veio uma informação de liga para o plano de saúde para perguntar a taxa de parto de cesárea desse médico. Era 100%. Nós não vamos ter um parto normal com o médico que faz 100%. Exato. Então acho que essa é uma dica importante para quem está vendo, que pode ligar para o plano, é acesso à informação de o obstetra que eu escolhi, né? Qual que é o percentual de parto normal? No site da ANS também você consegue. Puxar essa mesma informação. Puxar essa informação, Perfeito. Você coloca ali o CRM, busca por taxa de parto do ano anterior e ela vai te enviar ali um e-mail com as taxas de cesárea daquele profissional ali dentro da ANS. Até para saber, para não ficar, porque se no final das contas você avança até o finalzinho e o médico te fala, né, ó, precisa ser cesárea, você vai falar, eu não vou lutar contra, né? A segurança do meu bebê. Então é importante também esse tipo de informação, né? Sem dúvida. E tem muito... eu tenho alta taxa de cesárea porque eu assisto muito alto risco. Ao contrário, se você assiste muito alto risco, sua taxa de parto normal precisa ser maior. Porque o parto menos arriscado para essas mulheres hipertensas, diabéticas, é o parto normal. Então, se a sua taxa de cesárea é maior porque você atende muito alto risco, a sua obstetrícia está discrepante, né? Então, é importantíssimo que o cultural seja... essa mudança cultural, ela seja geral. Dos profissionais que estão se formando para o cuidado e para as pessoas que querem receber o cuidado também. Não adianta o paciente chegar no consultório de um profissional que não se atualiza. Ele realmente vai praticar uma obstetrícia limitada mesmo. Não porque ele quer, não é porque ele é ruim, não. É porque ele foi ensinado assim. Academicamente ele foi ensinado assim. E aí é difícil de se desprender da amarra do querer saber para além do que o sistema te dispõe. Sim. É muito difícil quando você... É muito complicado achar obstetras humanizados. É muito diferente da pediatria, que a Sociedade de Pediatria apoia muitas condutas atualizadas, né? Puxa muitos protocolos, então sempre tem atualização. Na obstetrícia, não. Na obstetrícia, essas atualizações é como se elas fossem quase ocultas, assim. Não se tem muita... Não se dissemina muito, não se fala tanto das atualizações. A gente tem um congresso aqui no Brasil, que é o CIA-Parto, que é o Congresso Internacional de Assistência ao Parto. São pouquíssimos obstetras que vão a esse congresso, mas os do DIU, dos métodos contraceptivos, eles estão sempre lá atualizando, porque não se entende também que a obstetrícia precisa de atualização. A ginecologia se atualiza muito, clínica, mas a obstetrícia, assistência de parto, se atualiza muito pouco, porque eles entenderam que o parto é aquilo, e não pode ser aquilo, precisa de atualização ali também. Por isso que são pouquíssimos os obstetras atualizados que a gente tem no país hoje. Perfeito. Falando de rede pública versus rede privada, doutora Nara,
é possível encontrar também uma pediatria de qualidade no serviço público também? Tem bons profissionais, né? Eu tenho um cargo público e Sim. como pediatra eu falo que eu faço da medicina integrativa. Lógico que eu tenho menos tempo, eu não vou falar aqui que eu tenho o tempo que eu tenho no consultório. Uhum. Eu tenho que atender mais demanda, mas a questão de investigação, de ser humano, de acolher, né, de pedir os exames de medicina integrativa, às vezes tem uns que eles não aceitam, não autorizam, mas a gente briga um pouco. Agora, de parto, tem muito tempo que eu tô longe, né, do parto, então eu não consigo. Às vezes eu tenho o pessoal do Sofia fazendo um bom trabalho, Sim. o pessoal da MOV fazendo um bom trabalho, o pessoal do Odilon fazendo, sabe, eles vêm me dando notícia quando eu, lá em Pedro Leopoldo, que eu trabalho no SUS, mas no consultório mesmo eles não me dão notícia de SUS, mas eu tenho visto que esse movimento, né, do parto humanizado, gente, eu acho que só de garantir um acompanhante no SUS, né? Perfeito. Quando eu era residente, estava começando isso. Poxa, gente, um acompanhante. Olha o que né? Um acompanhante para mãe. Então, eu acho que foi um ganho. Eu não sei realmente. Talvez Camila sabe falar isso melhor. Do parto, realmente, eu não estou muito por dentro. O que você acha, Camila? Da pediatria? Não, do parto. Do parto humanizado. É possível encontrar também o parto humanizado no SUS? Claro! Não, peraí. Nós estamos no polo de assistência humanizada do país, que é Belo Horizonte. Olha só. Belo Horizonte é o maior polo do país de assistência obstétrica atualizada, baseada em evidência. Então, a gente tem o Sofia, que é referência nacional, Hospital Amigo da Criança. E, inclusive, hoje, dos melhores pacientes, dos melhores profissionais da rede privada, eles formaram no Sofia, Olha tá? só. Eles vêm de lá. Que legal, que legal. Então, e hoje estão aí na rede privada, conseguindo atender e tudo mais com amplo público, mas eu brinco, são crias do Sofia, né? Então, o Sofia, ele, de fato, ele tem essa raiz, assim, baseada em evidência, protocolos muito atualizados sempre e tudo mais. Então, o Sofia dá isso. Temos outras maternidades aqui em Belo Horizonte também, públicas, que são maravilhosas. E tem a rede privada. Então, BH hoje, na cena da humanização, é conhecido como polo nacional. Olha só. Então, a gente tem para todos os bolsos e todos os gostos, né? Toda mulher que desejar uma assistência baseada em evidências no ciclo gravídico puerperal, ela tem a disponibilidade dela. Agora, em outras cidades, isso não acontece tanto, né? A gente sabe que tem o sucateamento do SUS em algumas cidades. Outras cidades não dão tanto afinco, assim, para um tema que já é tão importante. Mas eu tenho visto uma crescente, sabe? Na rede pública em relação às gestantes. Inclusive, é uma indicação que eu faço sempre, o pré-natal do SUS. Eu gosto muito do pré-natal do SUS. Legal. Ele tem protocolos muito atualizados. As cidades que cumprem direitinho os protocolos, né, do Ministério da Saúde de pré-natal entregam pré-natais impecáveis. Então, assim, até Doppler fluxograma na gestação, tudo bonitinho. Então, vem, às vezes, melhor do que o da rede privada. Mas eu ainda sinto falta de ferritina nos meus exames, vitamina B12, não pede. porque B12 está muito ligado ao sistema nervoso central daquela criança, de conexão. Sinto falta de vitamina D. Baixa de vitamina D na gestação pode levar ao parto prematuro, você pode levar a bronquiolite. 30% e não é dos bebês de bronquiolite, as mães tinham vitamina D, né? Olha só. D baixa, asma, impactando no menino poder desenvolver uma asma ou não. Então, eu sinto falta ainda desse, igual você falou, de não estar atualizado, puxando sardinha para pediatria integrativa. Eu passo, as mães de consultório, minha VDR, fala, não, gente, eu sei que vocês não têm sífilis, eu passo até assim, sabe? Agora, elas a pediatria do doutora Ana tá acreditando, não, gente, ninguém tem HIV, não, lá, eu passo, a pediatria do pós já é muito diferente, né, eu já enxergo bem diferente, assim, não é a mesma coisa. De fato, a pediatria integrativa faz muita diferença. Sim. Que legal. Porque uma coisa é a sala de parto, né? Lá dentro do hospital, tem um pediatra lá, funciona muito bem, SUS e rede privada. Agora, o pós, a puericultura, é diferente. Não tem a mesma periodicidade, não tem o mesmo olhar. A consulta, ela precisa ser ampla. Sim. Não dá pra fazer uma consulta de 20 minutos, 15 minutos. Você vai escutar sua mãe, não vai dar tempo de você escutar o neném. Eu falo porque na minha consultoria de amamentação é 2 horas. Olha só. E não dá pra escutar tudo, né? Na consulta pré-parto de doulagem, 3 horas. Como que ela vai entrar no consultório ali da pediatra no 5º dia
Ela quer tanto contar do parto, ela quer contar o que aconteceu com ela. Tem que ter uma escuta ativa. E aí o profissional tem que liberar, cada 15 minutos, a cada 20 minutos, uma consulta. Eu sou uma grande indicadora para as minhas pacientes da medicina integrativa. Eu acho que ela funciona demais. Não acho, com certeza. A gente tem números disso, Sim. né? Então, assim, tem ciência para embasar isso, da mesma forma que tem a ciência para embasar o acompanhamento de doulagem. Tem que ser feito, gente. Tem que ser disseminado para todo mundo. É isso que a gente quer, né? Que tenha para todo mundo. Sim, sem Mas dúvida. por enquanto não é uma realidade, não, infelizmente. Sem dúvida, sem dúvida. Que legal. Acho que foi muito bacana. A gente está chegando aqui próximo do final. Queria agradecer vocês de novo por dividir, por dedicar esse seu tempo para todo mundo que está vendo, né? Acho que muita informação importante. Eu acho que o que fica de recado aqui é vamos investigar, vamos entender o que eu quero primeiro, né? Porque eu acho que esse olhar, escutar a si mesmo primeiro, ele é muito importante, né? Para procurar aquilo que eu desejo e vamos buscar informações confiáveis, né? Para ter a segurança de que a gente, de fato, vai trilhar um caminho ali que está planejado, que pode sim ter algum desvio, né? Mas que eu tenho informação também e segurança para como lidar com isso. Super obrigado. Camila, queria te agradecer e pedir para você deixar sua última mensagem, pedir também para você compartilhar aí também os seus arrobas, o seu trabalho e se tiver uma indicação de livro, filme ou algum curso, também deixa aqui para gente, para quem está nos escutando. Igor, quero agradecer você, doutora Nara, pela parceria de estar aqui hoje. Agradecer todo mundo que está assistindo. Tenha uma doula para chamar de sua, uma educadora perinatal para chamar de sua. Sem dúvida, em todo o processo do ciclo gravídico puerperal faz diferença, independente da via de parto que você escolha, da via de nascimento do seu bebê. Meu arroba é Camila, com C e 2 L's, Dutra Doula, Camila Dutra Doula, tá lá no Instagram. Tem muito conteúdo positivo para vocês, posto semanalmente lá, muitas atualizações para vocês estarem sempre em dia com as recomendações. Posto um pouquinho do meu trabalho lá dos bebês chegando também. E o curso de formação de doula, se você tem, né, intenção aí de ser doula também, de ser educadora perinatal, tem o Humanizar Instituto. Nós estamos aí há quase 7 anos no mercado, formando doulas pelo mundo todo. É humanizarinstituto.doulas. Lá vocês encontram a forma de se inscreverem e agradeço demais e espero que todo mundo tenha a possibilidade de ter uma assistência positiva. É isso que a gente deseja para todo mundo. É isso aí, obrigado. Obrigada eu. Doutora Nara, obrigado também pelo seu tempo, por ter saído lá de Lagoa Santa e vindo aqui participar com a gente. E deixa também o seu trabalho, os seus arrobas, Igor, e não deixa de falar do aplicativo também, doutora Nara. Vou baixar. Né? Foi um prazer estar aqui, prazer de conhecer, uma delícia de escutar falar. Meu consultório é em Lagoa Santa, o meu Instagram é doutora Nara Pediatra, também tento, né, da minha correria, fazer o melhor ali. Mas tem muita informação bacana lá. Tem muita informação. O aplicativo Doutora Nara está saindo do forno, que vai ser uma forma de comunicação individualizada. Eu vou trazer também atualizações mais específicas, não, né, para cada tipo de paciente. Vai ter o prontuário eletrônico, ele vai acessar a mãe, vai apitar toda vez que a mãe tem que dar um remédio para a criança. Vai ter o cartão vacinal, porque às vezes a mãe esquece, né? Então vai ter lá. A mãe esquece. Faz parte. Nos primeiros meses, já 1 ano, 2 anos, leva tudo certinho. Aí depois depois dos 4 anos, tá na bolsa. Fala aí assim, também tem que lembrar, lembrando disso. Fala assim, ó, ficou na bolsa que eu saí qual dia. Então vai ter o cartão vacinal, vai ter as curvas de crescimento para outro profissional também avaliar isso, né? Então a proposta é só a melhoria, é uma novidade, né, que a gente tem, mas tá no forninho, já dá para baixar, mas eu ainda tem alguns... Manda pra gente. A tecnologia, a tecnologia ainda é uma coisa que eu preciso... Todos nós. Lapidar um pouquinho. Conseguir acompanhar é difícil. Mas em breve vai estar recheado de informação ali, né? Eu faço consulta online, então estou à disposição presencial e online. Queria falar para as mães que o que é mais importante para um filho, para uma criança, para um bebê? Amor. A coisa que não se pode faltar para uma criança é amor. Então, é colo, escuta, presença e conexão. Nada de perfeição. Perfeição não existe. Exatamente. Você pediu para deixar os livros, né? Eu gosto muito desse...
o que se passa na cabeça do seu bebê. Gosto muito da doutora Lizzie Elliott. Para uma criança maiorzinha, eu gosto da Criança Terceirizada, do José Martins Filho. E filme, para quem não gosta de ler, né, gente? O Começo da Vida. Eu indiquei Legal. também. Eu acho que aquele Ele é 1000 dias ali incrível. de estilo, Ele é tudo, né? E o meu favorito são Confidências de um Recém-Nascido. Olha só. Peraí. E quem me deu isso foi meu marido, e ele me deu isso na residência. Eu confesso que na residência eu não dei bola para ele. Porque ali tá, né? Tratado, menino entubado, tá, menino grave. Mas depois eu parei, depois de muito tempo eu fui ler ele, eu me encantei. E acho que eu tinha que ter essa maturidade mesmo, sabe? Pra lê-lo. Então, eu tenho um trechinho para você. Por favor. Tá bom? Então, Confidências de um Recém-Nascido, Olhar para o Pai. Olá, eu sou um recém-nascido e estou chegando agora neste mundo barulhento, colorido, estranho e tão cheio de amor. Durante meses, vivi num lugar quentinho, onde o tempo era líquido e tudo que eu conhecia era o som do coração da minha mãe. De repente nasci. Tudo ficou claro demais, frio demais, novo demais. Mas então veio o colo dela. E nele eu encontrei de novo o que eu já conhecia. Calor, cheiro, batimento. Mas teve outra coisa. Um outro colo. Um outro cheiro. Um outro par de olhos. Meio assustados, mas cheios de brilho. Pai. Eu ainda não sei quem você é. Eu falei que eu não ia chorar. Mas sei que, quando suas mãos me seguram, o mundo desacelera. Talvez você não saiba o que fazer. Mas, para mim, só o fato de você estar aqui já muda tudo. Eu preciso da sua voz grave, do seu toque firme e doce. Preciso que você me descubra aos poucos. Que me olhe sem pressa, que me diga sem palavras, eu estou aqui. Eu sou pequeno, mas eu te vejo. E um dia, quando eu aprender a sorrir, você vai ver que aquele primeiro olhar valeu cada dúvida, cada medo, cada noite sem dormir. A gente está se conhecendo, pai. É isso, já é amor. Legal, que legal, que legal, muito bonito. E que sirva de inspiração para todos os papais, né, da importância que é de nós estarmos presentes, de nos fazermos corresponsáveis, né, por esse processo. Eu esqueci de deixar minha indicação. Por favor, por favor. Agora que eu lembrei. Mas são importantes. Uhum. Primeira coisa, descobriu que tá grávida? Vai assistir o Renascimento do Parto. Uma trilogia, mas assistam pelo menos o primeiro, tá? Tem no YouTube, tem um monte de plataforma de streaming. Vai dar um Google aí, ó, O Renascimento do Parto. Descobriu que tá grávida, quer engravidar, esse documentário é Muito obrigatório. bonito. Uhum. Ele precisa ser assistido e pelos seus companheiros também, pelo companheiro também. Ele é um divisor de água, principalmente para os pais que assistem, que vão entender. Ele fala sobre o cenário obstétrico que a gente está inserida no Brasil hoje e faz a gente entender o que a gente precisa buscar também. E tem outros 2 livros que eu gosto muito, que é o Nascer Sorrindo, de Frederic Laboyer, que é incrível, ele parece muito com esse também. E eu gosto demais do Nascer Sorrindo, e o Bésame Mútil, de Carlos Gonzalez, que é um pediatra Legal. catalão, que eu amo de paixão. Os livros dele sobre esterogestação são incríveis. E ele fala sobre amamentação, tem o Meu Bebê Não Come também, que é dele. Então, acho que Bésame Mútil, Nascer Sorrindo e o Renascimento do Parto. Que legal, Tá grávida, que legal. tem que Show ver de esses bola. 3. E obrigado pela surpresa. Acho que todo mundo vai ficar muito feliz de escutar. Muito mesmo, muito mesmo. Uma pergunta para fechar. Se no teste de gravidez viesse mensagem lá dos seus bebês também, fazendo um pedido para você, o que você acha que eles pediriam? Faça boas escolhas para uma chegada positiva para mim. E para você, doutora Nara? Eu acho que os meus falariam, eu tô com medo, mas eu confio em vocês. Legal. Isso aí. Que bom. Obrigado de novo pela presença de vocês. Foi um prazer muito grande poder recebê-las aqui e trocar esse monte de informação valiosa. Saiu daqui melhor do que eu entrei.
Aprendi Eu bastante. também, Obrigado. Nós também, Obrigado. com certeza. Trocas são sempre positivas. Sempre. É isso mesmo, Sempre, é isso aí. sempre. Que legal, que legal. E nesse episódio falamos muito dessa preparação para a chegada do bebê, de procurar os profissionais certos, entendendo aquilo que eu desejo para mim, como pai ou como mãe, e também para esse bebê que vai nascer. Nos preparamos para tudo na vida, e para sermos pais ou mães, a gente não pode deixar simplesmente acontecer. A grande verdade é que prontos mesmo a gente não vai estar nunca, mas que sejamos pais, mães e cuidadores conscientes, buscando sempre fazer o nosso melhor. Porque receber um filho é mais do que esperar 9 meses. É um processo de transformação que começa no momento da decisão de querer ter filhos e se intensifica no instante em que o teste dá positivo, fazendo o coração acelerar de emoção. Que essa conversa possa ter tocado o seu coração e acendido luzes para um caminho mais consciente, mais leve e mais humano. Porque no fim das contas, um bebê não precisa de um quarto perfeito. Ele precisa de adultos dispostos a amar, a aprender, a dar segurança e crescer junto com ele. E obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo nosso podcast. Lembrando que no Instagram e no YouTube você nos encontra como Pai Descer no Paraíso, no TikTok como Pai Descer no Paraíso.tiktok e no Spotify, Apple Podcast e Amazon Music como Pai Descer no Paraíso. E faça o papai aqui feliz, não deixe de curtir esse episódio, adicionar à sua biblioteca e também seguir o nosso canal, porque o objetivo inicial foi e continua sendo ajudar você a fazer as melhores escolhas na criação das suas crianças, seja você pai, mãe ou um cuidador, como um tio, tia, vô, vó, professor, para buscar ajudar as crianças a desenvolverem todo o seu potencial, a serem o melhor que elas podem ser. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo episódio.